Salve, salve, galera! Mais um vídeo aqui no canal Terra Rubro-Negra. André na voz, comentando e trazendo as notícias do nosso Mengão. Antes de tudo, peço que deixe o seu like e que se inscreva no canal. Galera, nós vamos agora comentar sobre as transferências do Mengão. Lembrando que a janela fecha no dia 2 de agosto, faltando aí uma semana para a janela se encerrar e o Flamengo a todo vapor no mercado, negociando contratações, temos saídas de jogadores. Estou aqui com o Diego, ele que vai comentar essas transferências para a gente. E aí, Diego, tudo bem? Fala, família Terra Rubro-Negra. Beleza, André? Tranquilidade pura. Flamengo bem ativo no mercado, né, cara? Conforme prometeu e que já é de praxe, né? O Flamengo, ele sempre utiliza da janela de meio de ano, que é a janela mais forte da Europa, onde os clubes, né, remontam seus plantéis para a temporada seguinte e com isso acaba abrindo mão de vários jogadores. Então, o Flamengo aproveita dessas oportunidades de mercado e faz dessa janela de meio de ano a sua janela mais forte, né? Beleza, beleza. Vamos começar primeiro com as saídas Vamos. de jogadores do Flamengo. A gente teve aí a saída do Mateusão. Mateusão que fez poucas partidas pelo time principal do Flamengo, era mais utilizado na base. Um garoto que era considerado muito promissor, mas que nas partidas oficiais não rendeu aquilo que se esperava. O Mateusão foi negociado com o futebol árabe. O Flamengo vai receber 2 milhões de euros por volta de 10 milhões de reais, já recebeu 50% do valor, foram 5 milhões. O que você achou dessa transferência, Diego? Você achou que foi boa? Amém, igreja, para glorificar de pé, Senhor. Nada contra o garoto, um garoto esforçado, trabalhador, tem um futuro dele aí pela frente, que consiga ser feliz e crescer, mas o pouco que ele foi utilizado, André, a impressão que deu é que ele não tinha condições nenhuma de jogar num clube como o Flamengo. Do tamanho do Flamengo, do tamanho da pressão que é jogar no Flamengo, dos jogadores que a gente tem no nosso elenco e tudo mais. Então, assim, não dava, né? O garoto não dava. O Flamengo conseguiu aí muito mais do que eu imaginava. 10 milhões de reais nessa venda foi um valor muito bom. E parabéns para a diretoria do Flamengo que conseguiu essa negociação. Ótimo, excelente. Também achei que foi muito boa essa negociação do Mateusão indo jogar no futebol árabe. Vamos falar agora também sobre Matheus França, ele que está recebendo propostas aí do Crystal Palace, do Chelsea. O Flamengo já bateu o martelo, que é 25 milhões de euros, recusou uma proposta do Crystal Palace no valor de 19 milhões de euros. E aí, Diego, você acha que o Matheus França fica no Flamengo até o final dessa temporada, pelo menos, ou ele ainda vai ser negociado nesse final de janela de transferências? Olha, eu sinceramente eu torço muito para que ele vá. A gente está falando de cifras muito altas, de valores altíssimos nessa negociação. O Flamengo tem pedido aí em torno de 25 bilhões de euros, dá mais de 120 milhões de reais e tudo mais. Então, assim, são valores muito altos que não podem ser ignorados. E jogador jovem demais assim, André, é aquele negócio, cara. A gente não sabe. A gente teve inúmeros casos aí, exemplos de jogadores que eram supervalorizados e muito bem cotados e acabaram não negociando, ficaram no Brasil e acabaram se desvalorizando. Então, quando chega uma proposta nesse nível, por mais que o garoto seja muito promissor, tem muito talento, é muito bom de bola, tem números incríveis pelo Flamengo já, nessa passagem curta dele, tem muitos gols já pelo profissional e tudo mais, mas tem que vender. É uma oportunidade que não dá para segurar. Porque assim, numa dessa, o garoto, igual aconteceu com o Ganso, cara, quem joga futebol né, tá sujeito a esse tipo de coisa. Tem uma Exatamente. lesão, rompe um ligamento, alguma, Deus me livre e guarde, mas pode acontecer, é o risco da profissão. Sofre uma contusão dessa, ou até mesmo a gente já viu vários casos por aí, se perde na noite carioca, alguma coisa do tipo, enfim. N fatores podem acontecer. Pega um treinador que não gosta dele e não coloca para jogar, o São Paulo mesmo bota pouco ele para jogar, utiliza pouco. A gente não sabe se tem a ver com negociação, enfim, mas ele é pouquíssimo utilizado. Então, são N fatores que podem desvalorizar o atleta. Então, chegando uma proposta desse nível, tem que vender. Tem que pensar duas vezes, não. Vende o garoto, pega o dinheiro, traz o Claudinho, traz outros jogadores e vida que segue.
E fechando essa parte de saída de jogadores, nós tivemos o Matheus Gonçalves sendo emprestado ao RB Bragantino. Na minha opinião, essa é uma das melhores negociações do Flamengo, Sem dúvida, porque o concordo. Matheus Gonçalves vai chegar lá para jogar e o Flamengo e ele pode se destacar, pode crescer ali no RB Bragantino e quem sabe o Flamengo no final do ano aí tem um jogador muito valorizado, tanto para ser titular para o ano que vem, quanto para ser negociado com a Europa. O Sem que dúvida. você também achou, Diego, dessa negociação do Matheus Olha, Gonçalves? dos times brasileiros, o melhor time que ele poderia cair é o Bragantino. É um time que não tem tanta torcida, a pressão lá não é tão grande. É um time que já tem essa filosofia de usar jovens garotos. Como você falou, é um time que ele vai ser utilizado, ele tem tudo para jogar e jogar muitos jogos por lá. Por ter uma pressão menor, a tendência, e ele, que eu acho ele muito bom jogador, mas muito bom. É um jogador que tende a crescer muito, ganhar minutagem, ganhar espaço no Bragantino. Então, e lembrando, André, o Flamengo renovou o contrato dele antes de emprestar o Bragantino. Foi um negócio, uma jogada muito boa que o Flamengo fez. Aumentou a multa rescisória? Aumentou, exatamente. Então, assim, eu gostei muito. Não tinha time melhor para ele cair do que um time competitivo, com baixa, né, pressão de torcida e que utiliza muitos jogadores da idade dele. Então, tem tudo para se ambientar muito rápido. E o Flamengo, que já fez essa jogada com o Ramon, que depois foi vendido, tem o Natan que está lá e que chegou lá e começou a jogar direto. Então, assim, muito bom negócio que o Flamengo fez. E o garoto tem tudo para voar. Agora vamos falar sobre as chegadas dos jogadores aqui no Flamengo. Vamos comentar. Você já faz um pacotão aí de reforços, comentando sobre o Wendel, sobre o Claudinho, sobre o De La Cruz, que está perto de um clube italiano. Comenta aí pra gente essas três supostas, né, chegadas no elenco do Flamengo nesse final de janela de transferências. Bom, então, começando pela mais difícil, né, que é o Claudinho. Cara, a meu ver, o Claudinho seria a contratação do ano do futebol brasileiro. Ele é muito fora da curva, é um jogadoraço, é um cara que chegaria no Flamengo, sim, para ser titular. Muito provavelmente o Everton Ribeiro seria banco para ele. É um cara que poderia jogar em mais de uma função ali no meio-campo do Flamengo. Porém, a gente sabe que não é fácil. O Zenit é um clube que tem muito dinheiro. Acabou ainda de vender um jogador lá, o Malcom, Malcom, não? Vendeu o Malcom por um o Al caminhão de Hilal. dinheiro. Então, não precisa desse dinheiro da venda do Claudinho. E o Flamengo, por sua vez, também não está disposto, né, de pegar e pagar o montante que eles querem à vista. Eles pediram, acho que foi 30 milhões, o Flamengo ofereceu a metade passada em 10 vezes. Os caras não vão aceitar isso. E aí o Flamengo agora sinalizou que está disposto a oferecer uma quantia maior, mas que também não chegaria nesse valor. Então, assim, os russos não querem se desfazer do Claudinho. Foi um dos principais jogadores da temporada passada. E principalmente da forma como o Flamengo quer. A menos que o Flamengo chegue e coloque 50%, 60% do valor ali à vista e tente parcelar o restante, a gente não vai ficar sem o jogador. Que é uma pena, porque seria um reforço daqueles para jogar o Flamengo mais lá em cima ainda. Seria uma baita contratação. Eu me animei muito, gostaria muito de ver o Claudinho aqui, mas eu confesso que eu estou bem cético quanto a ele. Com relação ao Wendel, o Flamengo, né, estava bem contrário a essa contratação. O Marcos Braz chegou a dar entrevista falando que ele não iria atrás, que ele não iria fazer contato com o Wendel e tudo mais. Mas essa novela acabou tomando outros capítulos e o Flamengo sinalizou com uma proposta lá para o Zenit. E pelas circunstâncias, como o Zenit já falou, que o Wendel pode procurar outro clube, o jogador também já manifestou interesse de não permanecer por lá, que quer jogar no Flamengo. Ele já era para ter se apresentado, não se apresentou. Aí parece que viajou ontem para a Rússia. Esse jogador está bem próximo. Eu acredito que o Flamengo vai conseguir fechar com o Wendel. Um jogador que vai vir para brigar por posição, briga por titularidade no Flamengo. Pode ser que consiga ser titular ali. Vai brigar com o Alan, com o Pulgar. É um baita reforço. Mas não seria do nível do Claudinho. E o De La Cruz, que ficou mais do que claro. O River não queria vender ele para o Flamengo, não faz sentido algum, disputando, classificado para a fase mata-mata da Libertadores, vender para um dos principais candidatos ao título, seu principal jogador. Se ainda eles tivessem, né, os 100%,
e fosse ganhar essa bolada toda, ainda poderia fazer algum sentido. Mas como eles não detêm o passe total do De La Cruz, não faz sentido. Então, e agora ainda chegou, parece que a Lazio está muito forte nessa briga para contratar o De La Cruz. Ficou mais difícil ainda. Ele que eu já imaginava que de repente o Flamengo pudesse contratá-lo em janeiro, né, na outra janela e tudo mais. Agora ficou praticamente que inviável e muito provavelmente ele vai para a Itália. Acho que é isso, né, André? É isso, galera. Peço que dá essa moral aí pra gente, deixa o like e se inscreve no canal. E saudações rubro-negras.